Nós vamos ler Levítico capítulo 1. Pode assentar, irmãos. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, irmãos, nós observamos que o culto ao Senhor, ele é uma faca ensanguentada e um altar pegando fogo. É isso que nós vemos, de acordo com a palavra de Deus, com o que o Senhor tem nos ensinado. A gente observa como era o culto no Antigo Testamento. E o interessante, queridos irmãos, que o culto sacrificial, ele é uma jornada de volta para Deus. Nós vemos como Deus ordenou, como o sacerdote teria que se apresentar perante Ele. Ele tinha que levar a sua oferta, ele tinha que degolar o animal e derramar o sangue do animal sobre o altar. E é assim que nós vemos, queridos irmãos, a jornada que o homem faz para Deus. Esse é o caminho que Deus, ele preparou para nós voltarmos para Ele. E às vezes nós não gostamos nem de ler esses textos aqui, porque parece que não entendemos muito. Mas o interessante é que não tem como nós entendermos o sacrifício de Jesus Cristo, que Ele fez por nós, sem que primeiro a gente conheça o sistema sacrificial, sem que a gente conheça o culto que Deus estabeleceu para que o povo retornasse para Ele. Então, só vamos entender o que Jesus Cristo diz, que o seu corpo, a sua carne é verdadeiramente comida e o seu sangue verdadeiramente bebida, sem que a gente conheça o sistema de culto do Antigo Testamento. E a expiação é o meio para alcançar um fim, queridos irmãos. É uma coisa interessante, porque Deus, ele ordena que se faça a expiação pelo pecado. Mas a expiação, ela tem um duplo significado. O primeiro significado da expiação é resgatar da morte. O segundo significado da expiação é purificar do pecado. Então, quando nós olhamos para o sistema de culto sacrificial que Deus ele estabeleceu para que Israel pudesse estar adorando a Ele, para que Israel se aproximasse da sua presença, irmãos, entendemos que o propósito dessa expiação é resgatar o homem da morte e purificá-lo do pecado, ou seja, lhe dar vida e lhe trazer a comunhão com Deus. E nós entendemos agora, a partir desse texto e de outros, aquilo que Jesus Cristo nos diz em João, no capítulo 14. Não se turbe o vosso coração, crê em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, voltarei para vós, para levar vós para mim mesmo, para que aonde eu estou, vós estejais também. Então, só entendemos esse texto de nosso Senhor Jesus Cristo quando conhecemos o sistema que Deus estabeleceu no Antigo Testamento para que nós se aproximasse dele. E veja que muitas vezes essa pregação, esse ensinamento que nós encontramos em João no capítulo 14, ele não foca justamente na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, simplesmente ele foca em nossa partida para o céu, em nossa morada nos céus.
Mas aqui nós observamos o significado aqui do sistema sacrificial, da expiação, que o propósito é resgatar da morte e purificar o adorador dos seus pecados. E para quê? Para que sejamos levados à presença de Deus. Por causa de nossos pecados, queridos irmãos, a morte entrou no mundo. E nós, queridos irmãos, por causa de nossos pecados, fomos expulsos da presença de Deus. E quando Deus nos fala em sua palavra e estabelece esse caminho, esse meio para nós retornarmos para a sua presença, aí nós entendemos claramente a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua morte na cruz, o seu sacrifício expiatório. Nós vemos como nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é aquele que nos substitui, e nós vamos aqui, queridos irmãos, entender cada ritual. O que nós lemos aqui é um ritual que Israel ele tinha que realizar para poder se aproximar de Deus, e tinha que ser feito tudo conforme Deus tinha estabelecido. Eles não podiam fugir disso. Ele não podia deixar de praticar tudo aquilo que o Senhor ensinou na sua palavra. Nós vemos os cultos sendo realizados conforme a vontade do homem, não segundo a vontade de Deus. Mas olhamos aqui para o versículo 1 e o versículo 2, queridos irmãos, aonde o primeiro ritual aqui é se apresentar a Deus com um sacrifício, é se apresentar com oferta, com um animal. Veja o que o versículo diz: da tenda do encontro o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas, quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas. Se o holocausto for de gado oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor. Então, o primeiro ritual era apresentar um animal, levar uma oferta de sacrifício ao Senhor. Ele tinha que escolher do seu rebanho, seja um gado ou uma ovelha, e tinha que levar até a tenda do encontro, aonde o povo se encontrava com Deus, aonde o povo, queridos irmãos, se apresentava ao Senhor. E aí nós observamos que tinha que haver uma inspeção do sacerdote. O sacerdote tinha que examinar o animal. E isso diz muito, ou seja, o sacerdote ia analisar a intenção do adorador. Então, quando se levava o animal até a porta do encontro, o sacerdote tinha que fazer uma inspeção. Ele tinha que olhar se o animal era cego, se o animal era coxo, se o animal era manchado, e até mesmo a procedência do animal, se aquele animal tinha sido roubado. Nós encontramos justamente isso. Por quê? Porque isso, queridos irmãos, mostrava qual era a verdadeira intenção do adorador. Se ele queria se aproximar realmente de Deus sem custo. Por quê? Porque se o animal, queridos irmãos, fosse aquele animal cego, se fosse aquele animal coxo, que não tinha nenhum valor, queridos irmãos, ele sabia que aquele animal não traria nenhum lucro para ele. Então a intenção dele qual era? Vou pegar esse animal aqui e vou levar para Deus. E é por isso que em Malaquias, o Senhor está dizendo: vós me desonrais. Quando vocês trazem um animal cego, quando vocês trazem um animal coxo, um animal roubado, você está desprezando a mesa do Senhor. E vocês perguntam em que temos desonrado ou em que temos roubado ao Senhor. E ele diz:
entregue esse animal para o governador para ver se ele aceita. Então o sacerdote tinha que analisar justamente o coração do adorador por meio do animal. Ele ia olhar se o animal tinha defeito, se realmente aquele adorador estava sendo sincero, se ele estava sendo fiel ao Senhor em trazer a sua oferta. E é por isso que nós vemos que Deus ordena que o sacerdote faça essa inspeção, analise se o animal era perfeito, porque o animal tinha que ser perfeito, sem mancha, não tinha que ter defeito nenhum. Era esse animal que deveria trazer para apresentar a Deus. Esse é o primeiro ritual que nós encontramos. Essa é a exigência do Senhor para se aproximar dele, a primeira exigência. Porque havia pessoas no meio de Israel que não era sincero, então ele levava essa oferta, ele pegava do seu gado ou da sua ovelha, ele via que aquele gado e aquela ovelha não tinha nenhum valor, não lhe daria nenhum lucro, porque ninguém que fosse olhar ou comprar, se interessasse pelo seu gado, ia comprar e ia pagar por um animal com defeito. E ele sabia que aquele animal ia ficar lá até morrer. Então o que ele fazia? Ele pegava aquele animal e ia oferecer ao Senhor. E é por isso que Deus está lamentando, ou melhor, indignado aqui em Malaquias. Abra sua Bíblia, Malaquias capítulo 1, a partir do verso de número 6. O filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim anda perguntando de que maneira te desonramos, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-lo de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor. Então, veja como os sacerdotes, irmãos, estavam sendo subornados. Veja como as pessoas em Israel estavam desprezando a mesa e o sacrifício do Senhor. Então, o primeiro ritual do culto era levar o animal e fazer uma inspeção para analisar a intenção do adorador. Era esse primeiro ritual que eles tinham que fazer. O segundo ritual que nós vemos aqui é a imposição de mãos. A imposição de mãos. O versículo de número 4 diz: e porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Ou seja, o animal, queridos irmãos, era o substituto, era o representante do adorador. Então ele trazia o seu animal e se analisava para ver se o animal era perfeito, e depois ele colocava a mão sobre o animal e se inclinando sobre o animal. Ou seja, era um ato de identificação. Ele estava se identificando com aquele animal para a expiação do seu pecado, para que fosse aceito pelo Senhor. Então eles tinham que se aproximar de Deus e realizar esse segundo ritual de imposição de mãos.
E é por isso que o animal não poderia ser, queridos irmãos, com defeito. Porque o animal, ele tinha que ser perfeito, porque era o substituto, era ele que iria morrer no lugar daquele adorador, para fazer expiação pelos pecados. Esse ato aqui é um ato diferente da imposição de mãos do capítulo 16, onde se colocava a mão sobre o bode, Azazel, e enviava ele para o deserto, porque a gente pode confundir e achar que a imposição de mão aqui pode ser uma transferência de pecado para o animal. Esse não é o objetivo aqui, não é o propósito aqui. Esse pensamento, irmãos, é diferente, ou melhor, esse ritual aqui é diferente daquele do capítulo 16, porque o animal deveria ser aceito pelo Senhor, e Deus não iria aceitar um animal cheio de pecados. Então, aqui o animal, ele deve ser perfeito, e esse animal perfeito que o adorador, ele apresentava a Deus, o qual estava se identificando com aquele animal. E aquele animal iria justamente morrer no lugar do adorador. Então ele é recebido na presença de Deus através do animal. Ele oferecia o animal perfeito e Deus aceitava ele através daquele animal. Os irmãos entendem? E depois havia o ritual de imolação. Ou seja, o adorador tinha que cortar a garganta do animal. Cortava a garganta do animal. Isso, irmãos, é porque o adorador, aquele que se apresentava a Deus, ele reconhecia seus pecados. Ele sabia que o salário do pecado é a morte. Então ele se aproximava de Deus, levando um animal perfeito, se identificando com o animal, ele cortava a garganta do animal. Veja aqui o versículo 5. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes, descendentes de Arão, trarão o sangue e o derramarão em todos os lados do altar, que está à entrada da tenda do encontro. Então ele teria que cortar a garganta do animal perante o Senhor, e como sinal aqui, queridos irmãos, de reconhecimento dos seus pecados, sabendo que o juízo de Deus estava caindo sobre ele por meio daquele animal, né? E nós sabemos que ele demonstrava desse ato um arrependimento. Ele mostrava, queridos irmãos, um temor, porque o animal era o seu substituto, era o animal que estava ali substituindo, morrendo em seu lugar. E aquele animal é um animal inocente. E depois nós vemos aqui o ritual de manipulação de sangue. Depois que o animal era degolado, irmãos, morto, pegava o sangue e tinha que fazer a expiação, e tinha que derramar o sangue sobre o altar. Esse aqui era o ritual. E nós lembramos que o Senhor diz que o sangue, ele é a alma da carne. E Deus tinha dado o sangue para fazer expiação pelos pecados. Abra sua Bíblia aí em Levítico, ainda no capítulo 17, verso de número 11. Ele diz: pois a vida da carne está no sangue, e eu o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmo no altar. É o sangue que faz a expiação pela vida. Ou seja, o sangue é vida. Então o sangue daquele animal estava sendo derramado, ou seja, a vida daquele animal estava sendo derramada no lugar da vida daquele ofertante, daquele adorador. Era o seu substituto. E o que Deus está fazendo aqui, através do animal? O Senhor está resgatando
ele da morte. Deus está purificando ele do pecado. Deus não está só dando vida para ele, mas está purificando para quê? Para que ele possa ter acesso e habitar na presença de Deus. É isso que o Senhor está fazendo graciosamente por nós. A justiça de Deus está sendo cumprida na morte deste animal, e a graça de Deus, o favor de Deus pode ser percebido simplesmente pelo derramamento do sangue do animal, onde o Senhor está resgatando o adorador, onde Deus está purificando esse adorador para que ele tenha acesso à sua presença. Então leiamos novamente aqui, queridos irmãos, o versículo 5: então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes, descendentes de Arão, trarão o sangue e o derramarão em todos os lados do altar, que está à entrada da tenda do encontro. Depois se tirará a pele do animal, que será cortado em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. E em seguida arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo com isso no altar. É holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Então aí nós vemos agora a manipulação do sangue, que tinha que ser derramado sobre o altar. Explicamos que o sangue, queridos irmãos, ele é a vida da carne, e o Senhor deu este sangue para fazer propiciação dos pecados. Através do derramamento de sangue, é por isso que o escritor aos Hebreus diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Pedro diz que nós fomos comprados, não com prata nem com ouro, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo. Então o sangue, ele faz expiação pelo pecado. Deus nos resgata da morte, porque nós merecemos a morte, e o Senhor nos purifica através do sangue, com o propósito de nós entrarmos na sua presença. Então, tudo depois é colocado no fogo do altar e ser consumido. Tudo é justamente devorado pelo fogo. O fogo do altar, irmãos, indicava a santidade de Deus e a presença de Deus no meio de Israel. Você lembra quando a Bíblia diz que o monte, quando Deus desceu, o monte Sinai, o Senhor desceu ao monte, a Bíblia diz que o monte fumegava. Israel não podia de maneira nenhuma se aproximar do monte, porque Deus estava justamente presente ali naquele monte. Aquele monte, ele se torna um santo monte, e o Israel não poderia se aproximar daquele monte. Lembramos que os 70 anciãos, eles foram convidados a subir a metade ao meio do monte, quando Moisés fez a expiação, quando fez a purificação, quando fez a aliança, que jogou sangue sobre eles, e eles comeram a carne que estava justamente no altar. Eles subiram, e a Bíblia diz que eles viram a Deus, e mal nenhum lhe aconteceu. E depois Moisés sobe ao monte, queridos irmãos, e fica no fogo 40 dias e 40 noites. Nós lemos a palavra de Deus, mas às vezes nós não prestamos atenção realmente no que ela está nos comunicando. Moisés, porque a gente fala, Moisés passou 40 dias no monte. Nós simplesmente falamos, ele passou 40 dias no monte. Irmãos, ele não passou 40 dias no monte, ele passou 40 dias no monte fumegando. Não é à toa que Israel
induz Arão a criar, a construir ali um bezerro de ouro, porque eles falaram: não sabemos desse tal de Moisés. O povo achou que Moisés já tinha morrido. Então Moisés, ele ficou 40 dias e 40 noites no monte, ou melhor, no fogo com o Senhor, e ali Deus estava ali revelando, ali Deus estava ali transmitindo os seus mandamentos, transmitindo a sua vontade, transmitindo os seus caminhos. Então Moisés fica ali 40 dias e 40 noites no fogo. Depois você dá uma lida e perceba o que o texto está nos comunicando. E é por isso que o Salmo, tanto o Salmo 15 como o Salmo 24 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará na sua habitação? Então você vê que Moisés é o único que tem permissão para subir no topo do monte. Moisés é o único. E aquele monte, irmãos, não era qualquer monte, não é o monte de muitas pessoas, que muitas pessoas sobem: olha, vamos fazer uma vigília lá no monte, eu quero que faça uma vigília no monte com a presença de Deus. Então, aqui nós vemos a manipulação do sangue, a qual eles tiveram aqui seus pecados, irmãos, perdoados. Eles foram aqui levados à presença de Deus, né, resgatados da morte. Então nós vemos tudo isso aqui, que o animal, ele é justamente devorado pelo fogo. Porque uma parte do sacrifício, irmãos, às vezes poderia ser dado para o ofertante comer com a sua família e com seus amigos. Mas tinha o holocausto que tinha que ser consumido por completo. E é interessante nós observarmos, porque apesar da Bíblia falar, queridos irmãos, do sacrifício de holocausto, o sacrifício de expiação e o sacrifício de paz, eles têm significados diferentes. O sacrifício de holocausto aqui, irmãos, é para dar vida ao homem. O sacrifício de expiação pelo pecado é para, irmãos, resgatar o homem. E o sacrifício de paz é para manter o homem, é para manter a vida do homem. É para dar vida, resgatar a vida e manter a vida. Então a gente lê tantos rituais, lê tantos sacrifícios, mas muitas vezes não entende realmente o significado deles. Então, quando alguém tinha que fazer um holocausto, significa que ele estava fazendo, queridos irmãos, ali um sacrifício para a restauração da vida, para dar vida. Quando ele fazia a expiação, ele estava fazendo um sacrifício para resgatar a vida. E quando ele fazia um sacrifício de paz, era para manter a vida. Então eles têm significados diferentes. Israel sabia muito bem qual tipo de sacrifício eles tinham que levar, dependendo do seu pecado, dependendo da sua culpa, dependendo do seu status, da sua situação, ele levava um sacrifício diferente. Então nós vemos, queridos irmãos, que quando o animal que foi sacrificado, esfolado e cortado e colocado sobre o altar, a gente vê que o fogo, ele devora todo aquele animal. E uma coisa interessante, ele se torna uma fumaça, e é chamada essa fumaça de aroma suave ao Senhor. Sabe o que isso significa? Era assim que o ofertante entrava na presença de Deus. Por quê? Porque quando o animal, ele, irmãos, era consumido e ele se tornava agora aquela fumaça, ele subia à presença de Deus. E há um texto bem interessante sobre isso, é a história do pai de Sansão, Manoá. Quando o anjo veio para trazer a notícia de que ele teria um filho, e seria Sansão, que
que ele libertaria Israel. Manoá ficou um tanto apavorado, porque achou que iria morrer, porque viu a Deus, né? Ele perguntou para o anjo: qual é o seu nome? E ele disse: por que pergunta meu nome, se sabe que é maravilhoso? E é um dos nomes de Deus. Então ele ficou apavorado, e ele disse para a mulher: nós vamos morrer porque vimos a Deus. E o que é que o anjo disse para ele? Oferece um sacrifício ao Senhor. E quando o Manoá fez porque Manoá queria que o anjo comesse com ele, ele diz: não, oferece um sacrifício ao Senhor. E a gente observa que quando ele oferece o sacrifício ao Senhor, a Bíblia diz que o anjo, a fumaça subiu ao céu, e o anjo subiu em cima da fumaça. Então, o holocausto aqui, que era consumido, e ele, queridos irmãos, se tornava a fumaça, era assim que o adorador entrava na presença de Deus. Era assim que ele entrava na presença do Senhor. Ele era o representante, o substituto, aquele animal inocente, era assim que... E a Bíblia diz que era um aroma de cheiro suave, cheiro agradável para o Senhor, aquele sacrifício. Ou seja, aquele animal, queridos irmãos, atendeu justamente a justiça de Deus. E é por isso que era agradável. E aí nós entramos, o adorador entrava na presença de Deus através daquele animal que era consumido, se virava uma fumaça e ela subia à presença de Deus. Entende, igreja? Porque qual é o propósito do sacrifício? O sacrifício aqui, o altar, é o caminho pelo qual nós voltamos para Deus. Deixa eu correr, porque o horário já está avançado, irmãos. E aí nós recebíamos aqui, irmãos, tem o ritual de comunhão, ou seja, uma parte da carne do animal era dado justamente para o adorador comer, ou seja, ele estava participando ali da mesa do Senhor, ele estava encontrando justamente ali as delícias do Senhor. Abra sua Bíblia, o Salmo 36, verso 8 e 9, veja o que esse Salmo nos fala de entrarmos na presença de Deus. O versículo 7 diz assim: como é precioso o teu amor, ó Deus, os homens encontram refúgio à sombra das suas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa, tu lhe dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz vemos a luz. O 65, o versículo 4, ele diz: como são felizes aqueles que escolhes e trazem a ti para viverem nos teus átrios. Transbordamos de bênção da tua casa, do teu santo templo. Observa que Deus aqui é o anfitrião, irmãos, e nos convida à sua casa. E nós desfrutamos aqui das suas delícias. Lembra essa palavra delícia, que é a mesma expressão para o jardim do Éden, aonde Adão estava em comunhão com Deus, aonde ele estava desfrutando de todas as delícias do Senhor, aonde ele estava abençoado por Deus. E o Salmo nos fala justamente disso. Então nós entramos na presença de Deus, desfrutamos de sua hospitalidade, e essa hospitalidade é através da mesa. A mesa a qual o adorador, queridos irmãos, participava. Então Deus dava uma porção do sacrifício para que eles pudessem comer com a sua família. Que isso é o banquete de comunhão, aonde demonstrava justamente o adorador na presença de Deus, em comunhão com Deus, aonde a sua vida tinha sido restaurada e a comunhão tinha sido restaurada, e agora eles estão diante do Senhor.
E o banquete e essas delícias nós vemos justamente no altar, na mesa do Senhor. E é aí que eles desfrutam. Então o altar é o caminho de volta para Deus. É o meio, o sacrifício ali, o Senhor resgata a nossa vida, nos purifica dos pecados, e nós podemos entrar na presença do Senhor e ter comunhão com Ele. E quando nós tomamos um outro caminho, que não é, queridos irmãos, o que Deus traçou, o que Ele estabeleceu, o outro caminho que nós adotamos para ir para Deus, resulta em juízo. E não é sem razão, sem propósito, que Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Porque Jesus Cristo é o caminho. Qualquer caminho que nós tomarmos que não seja Jesus Cristo, o resultado desse caminho é juízo, é a condenação eterna. Então as religiões podem estabelecer muitos caminhos para levar a Deus, só que nós entendemos pela palavra do Senhor que esse caminho resultará em destruição. Porque o caminho que leva a Deus é Jesus Cristo, a qual João no capítulo 1 diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, Jesus Cristo é o nosso substituto, foi Ele que foi colocado na cruz do Calvário, derramou seu sangue para que nós fôssemos resgatados da morte e para que nossos pecados fossem purificados, para termos acesso à presença de Deus e estar com Ele. Foi Jesus Cristo que fez isso. A cruz, a qual Jesus Cristo morreu, é o altar. É o altar ali onde Ele recebeu o juízo de Deus em nosso lugar. Então você entende por que nós estamos aqui, e essa mesa aqui simplesmente é símbolo do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo e seu sangue, e você vê o significado disso. À luz das Escrituras você percebe, queridos irmãos, o caminho que Deus Ele criou para que nós voltássemos para Ele. E hoje aqui nós estamos celebrando, queridos irmãos, temos esse ritual que o Senhor instituiu, substituindo a Páscoa, para que nós lembrássemos da sua morte. E aí a gente tem que lembrar justamente com tudo isso em mente. Jesus Cristo é o Cordeiro, Ele não tem defeito, Ele é perfeito, foi Ele que morreu em nosso lugar, foi o seu sangue que fez expiação pelos nossos pecados, e foi a sua carne, o seu sangue que Deus nos deu para nós desfrutarmos de vida eterna, para que pudéssemos estar na sua presença. Então o que nós vamos celebrar aqui, irmãos, lembrando da morte do Senhor Jesus Cristo, tem tudo a ver com esse culto sacrificial que Deus estabeleceu lá no Antigo Testamento. E as palavras que nós ouvimos muitas vezes do Senhor Jesus Cristo, ou no Novo Testamento pelos apóstolos e discípulos de Jesus Cristo, ele tem tudo a ver justamente com aquilo que Deus revelou no Antigo Testamento. E se não houvermos realmente uma compreensão desse caminho no Antigo Testamento, nós não entendemos bem o que nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos oferece, o que Deus propôs através da sua morte na cruz do Calvário. Então é isso que nós temos de Deus. Nós somos abençoados pelo Senhor através de Jesus Cristo. A vida e a comunhão com Deus, aonde está a vida, é por meio de Jesus Cristo. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Fiquemos em pé.